Boa tarde, meu nome é Vitória Pascoal Baldini e eu vou apresentar um trecho do trabalho desenvolvido ao longo da minha iniciação científica. Esse trabalho tem como problema central compreender quais as relações comunicativas e identitárias podem ser observadas no grafite produzido tanto por palestinos quanto por seus simpatizantes no Muro da Cisjordânia. Nós usamos como metodologia básica a análise de imagens. Os resultados obtidos foram comparados com a bibliografia relevante a respeito do panorama palestino, de alguns conceitos chaves como identidade, memória e visualidade, e do grafite enquanto linguagem. O objetivo central, portanto, é compreender as formas pelas quais uma expressão, reconhecida pela sua constante mutação e efemeridade como um grafite, tem sido utilizada sistematicamente por palestinos e seus apoiadores, como um arquivo público, tanto para suas identidades quanto para a causa palestina. Nós entendemos, portanto, que nós, enquanto sujeitos, comunicamos nossas identidades no mundo não apenas verbalmente, mas principalmente imageticamente. As imagens e os aparatos socioculturais de forma mais ampla são utilizados no processo de memória cultural, que auxilia no desenvolvimento identitário. Elas também são perpassadas por imaginários, símbolos, desenvolvidos dentro desse processo. Como apontado por Campos, as imagens são um fator importante na forma pela qual as identidades são projetadas e experienciadas, tendo em vista que elas são um relevante recurso para a agência e a criatividade, exercida tanto individual quanto coletivamente. O grafite, enquanto prática e como processo criativo, é capaz de mobilizar e gerar uma estrutura de elementos relativos às identidades de seus produtores. Como o McDonald aponta, o grafite oferece agência aos seus criadores comunicarem e construírem as suas identidades, através da mobilização de criatividade, signos e imaginários. Nesse sentido, Salas argumenta que essa expressão é capaz de mobilizar elementos identitários baseados tanto em contextos sociopolíticos, culturais e históricos específicos, que podem ser reconhecidos dentro de um processo de expressão e resistência como a causa palestina. Nesse sentido, expressões como a observada na imagem trazem grandes referências a memórias culturais compartilhadas, como a da Intifada e a repressão israelense nesse período. E como cenas como essa, fotografadas, invadiram a mídia internacional e foram um grande apoio para a causa palestina no momento. Além disso, a moça carrega uma bandeira palestina, símbolo da autodeterminação desse povo. Assim, o muro tem sido sistematicamente utilizado como um grande suporte comunicativo para a disseminação na esfera pública de mensagens de apoio e solidariedade à causa palestina, bem como críticas a Israel. Entretanto, escrever sobre a barreira extrapola a lógica do desafio à autoridade. Os grafites ainda servem para a comunicação que dinamiza o discurso público, apelando para audiências, tanto locais quanto internacionais, em sua presença em simultânea no suporte físico e virtual. A arte de rua, os folhetos, os cartazes de campanha e os murais são utilizados como ferramentas de resistência e expressão pessoal. Como Dadal aponta, o muro não é apenas uma tela global para que artistas e ativistas exibam suas produções, mas a natureza fluida dessas comunicações possibilita que os palestinos e outros sujeitos que apoiam a causa nacional explicitem suas percepções sobre tal panorama, enfatizando suas identidades e afiliações, marcando sua existência em um contexto de violência e silenciamento, demandando dignidade humana e apoio internacional. Portanto, nós argumentamos que, apesar da efemeridade dessas expressões e seu suporte original, a partir do registro fotográfico dessas comunicações, é possível utilizá-las como um importante dado para a compreensão dos elementos coletivamente construídos sobre o Muro da Cisjordânia, bem como as identidades dos sujeitos que vivem nesses locais, articulando uma série de relações com a causa palestina e as memórias relativas a elas. Essas são algumas bibliografias que eu utilizei. Espero que a gente possa conversar mais sobre o trabalho no nosso encontro síncrono. Obrigada.